Aquela noite ficou gravada na minha memória como uma cicatriz que nunca vai sarar. Em apenas 15 minutos, tudo que eu acreditava sobre a família Daveri desabou como um castelo de cartas. E o estupim? Uma simples ligação telefônica aparentemente inocente. Passaram-se dias desde aquele incidente que me deixou em estado de alerta. Dias em que colecionei provas, instalei câmeras discretas, consultei um advogado. Enquanto isso, Natália Petrovna, minha sogra, agia com uma doçura calculada, como se nada tivesse acontecido. Sorria, oferecia ajuda, perguntava pelo meu bem-estar, mas seus olhos traíam tudo. Eram olhares de quem aguarda ansiosamente as consequências dos próprios atos, como um predador observando a presa se debater. Maxim, meu marido, tornou-se ainda mais distante. Chegava tarde, falava pouco, e quando me olhava, era com um estranho ar avaliador, como se estivesse medindo minhas reações, antecipando algo. Eu sentia que alguma coisa se aproximava, mas jamais imaginei até onde eles seriam capazes de afundar. Naquela noite cheguei em casa às 8, exausta. O projeto no trabalho estava um caos, a chefia exigia refacções, e eu mal conseguia me manter de pé. Mas o que encontrei em casa foi ainda mais surreal. As crianças já tinham jantado e faziam a lição na sala. Maxim, uma raridade nos últimos tempos, estava em casa. Natália Petrovna mexia-se na cozinha com uma agitação suspeita, e a Linuska, minha filha, passou por mim com um sorriso forçado demais. Filha, venha, preparei seu prato favorito. Chamou a sogra, com um entusiasmo que soava falso. Tirei o casaco em silêncio e segui até a cozinha. Sentei-me à mesa, sentindo o peso da exaustão me dominar. Maxim estava à minha frente, absorto no celular, sem sequer me cumprimentar. Natália Petrovna serviu uma tigela de sopa fumegante e sentou-se ao meu lado. O ar estava carregado, uma quietude tensa, como antes de uma tempestade. Como foi o trabalho? Perguntou a sogra, com um tom de voz que mais parecia uma armadilha do que uma pergunta genuína. Normal, respondi, começando a comer. Sabia, hoje fui tão ocupada, continuou ela como se recitasse um script. Levei as crianças para a aula de inglês, ajudei a Dashenka com os deveres, lavei o chão, preparei o almoço. Sua voz tinha um tom de mártir, como se estivesse acumulando pontos em um jogo que eu nem sabia que estávamos jogando. Claro, você tem essas máquinas modernas, suspirou, como se isso fosse um defeito meu. A lavadora faz tudo sozinha, não como antigamente. De repente, o telefone de Maxim tocou. Ele olhou para a tela e por um instante vi algo em seu rosto, uma mistura de tensão e expectativa doentia. É para você, mãe, disse ele, estendendo o aparelho. Ah, é a Valentina Ivanovna, minha querida amiga, exclamou a sogra com um teatro exagerado. Maxim, meu filho, liga ao viva voz, senão não vou ouvir direito, pediu, e ele obedeceu sem hesitar, como se estivesse esperando por aquele momento. Uma voz estridente ecoou pela cozinha. Natasha, minha querida. Como você está? Conseguindo lidar com a nora? Congelei, com a colher no ar. Maxim recostou-se na cadeira e pela primeira vez em semanas, olhou diretamente nos meus olhos. Não era um olhar comum. Era um desafio. Um aviso. Ai, Valia, nem me fale. Lamentou Natália Petrovna como uma atriz em seu grande momento. Ela não me respeita, some o dia todo no trabalho, deixa as crianças largadas, sujas, com fome. Chego em casa e há um caos. A casa bagunçada, as crianças abandonadas, o marido sem comer. Meu coração deu um salto. Baixei a colher devagar, alternando o olhar entre a sogra e o marido. Nos lábios de Maxim, um sorriso quase imperceptível se desenhava. Não pode ser, reagiu a voz no telefone com um tom de escândalo calculado. E ela não faz nada? Com todas essas máquinas que tem? Lavadora, lava-louças, robô aspirador. Na minha época, a gente fazia tudo à mão e ainda criava 3 filhos. Exatamente, concordou a sogra, aproveitando o gancho. Eu, com a idade dela, trabalhava em 2 empregos, cuidava do jardim nos fins de semana, lavava roupa no tanque. E ela? Chega em casa e já se joga no sofá, esquece das crianças, vive no celular. Fiquei paralisada. Era tão absurdo, tão distante da realidade, que por um momento não encontrei palavras. Trabalhava das 9 às 6, muitas vezes além, chegava em casa e ainda preparava o jantar, ajudava nas lições, lavava, passava, arrumava. Quando foi a última vez que simplesmente me deitei no sofá e ignorei tudo? E o Maxim, coitado, continuou a voz no telefone. Trabalha sem parar para sustentar a família, e ela só reclama. Quando ele faz uma crítica justa, ela grita, faz escândalo. Tenho medo que ela não esteja bem da cabeça, choramingou a sogra. Dorme de dia, anda pela casa à noite, fecha as portas. Às vezes acho que esconde dinheiro ou pior,
Maxim se endireitou na cadeira, contendo uma risada. Ele estava gostando daquilo. Cada palavra era um golpe, e ele saboreava minha reação. Nesse momento, a porta da cozinha se abriu de repente, e Dashenka, minha filha de 10 anos, entrou correndo. Mamãe, por que a vovó está mentindo? Você cozinha todos os dias, cuida da gente. Por que ela está falando essas coisas? Dashenka, falei baixo, mas firme. Mas mamãe, ela insistiu, com os olhos cheios de lágrimas. Saia. Agora, minha voz não deixava espaço para discussão. Ela soluçou e correu para fora da cozinha. Ouvi seus passos subindo as escadas, abafados pelos soluços. Viu só, Valha? Triunfou a sogra. Grita com a própria filha. Ouviu como ela falou? E ainda por cima cozinha mal. Esse borscht hoje estava salgado demais. Na minha época a gente não servia comida assim para ninguém, nem para cachorro. Talvez ela esteja gastando dinheiro com outra coisa, insinuou a voz no telefone. Ou quem sabe tem alguém. Vi Maxim inclinar-se para a frente, como se não quisesse perder uma só palavra. Sua expressão era de quem aguarda o clímax de um espetáculo. Ultimamente ela anda tão estranha, suspirou a sogra. Um dia triste, no outro eufórica sem motivo. Começou a se arrumar mais, usa perfume. Quem sabe, né? Olhei para os dois e de repente tudo fez sentido. Não era uma conversa espontânea. Era uma encenação. Um roteiro ensaiado com falas, pausas, olhares. Maxim havia ligado viva voz de propósito. Queriam que eu ouvisse. Queriam me provocar, me fazer explodir, talvez até me levar a um grito, a um tapa, a qualquer coisa que pudesse ser usada contra mim. Precisavam de uma prova da minha instabilidade. Levantei-me devagar, peguei minha tigela e fui até a pia. Despejei a sopa, lavei o prato com movimentos mecânicos, enquanto o silêncio na cozinha ficava ainda mais denso. Até Valentina Ivanovna havia se calado. Virei-me para eles. Sabe, isso aqui foi uma performance impressionante. As falas, os tempos, as expressões. Quase convincente. Maxim tentou fingir surpresa, mas seus olhos o traíram. A única coisa que vocês esqueceram é que eu não sou idiota. Ele abriu a boca para protestar, mas eu continuei. Você realmente achou que eu não perceberia que ligou viva voz de propósito? Não porque sua mãe não ouve bem, mas para me humilhar. Para que eu perdesse o controle na frente das crianças, para que vocês tivessem sua prova de que sou desequilibrada. Do que você está falando? Ele tentou se fazer de desentendido. Não, Maxim. Eu apenas prestei atenção. Minha voz estava calma, mas cada palavra era uma faca. Sua mãe colocou sonífero no meu chá. Eu vi. Guardei o resto e mandei analisar. O laudo está comigo. A substância encontrada é exatamente a que está na receita médica dela. A cor sumiu do rosto de Natália Petrovna. E não para por aí prosseguir. Ela usou meu telefone para ligar para meus contatos, espalhar mentiras sobre mim. Plantou uma camisa masculina e dinheiro no meu armário, tentando forjar uma traição. Maxim saltou da cadeira, mas eu não me abalei. Ah, e antes que você pergunte, minha casa está cheia de câmeras escondidas. Profissionais. Tudo foi gravado. Cada movimento, cada palavra, cada mentira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pela primeira vez, eles entenderam que haviam subestimado o adversário. E dessa vez não haveria segunda chance. Naquela noite, enquanto ela revirava meu telefone, vasculhava o quarto e forjava provas, Maxim afundou de volta na cadeira, o rosto cinzento como chumbo. Aquele teatro patético, a última tentativa desesperada de me quebrar, de arrancar de mim um grito, um gesto de agressão que pudesse ser usado contra mim no tribunal. Até estão gravando essa conversa, não é? O silêncio foi a única resposta. Amanhã entro com o divórcio, anunciei, a voz firme como aço. E vou lutar pela guarda total dos meus filhos. Porque tenho tudo, provas da falsificação, do abuso psicológico, dos venenos que você tentou me fazer ingerir. Abri a pasta sobre a mesa, deslizando os documentos um a um, até o atestado do psiquiatra confirmando minha sanidade mental. Já o seu, Valentina Petrovna, sorri frio. A história é outra. Compras de medicamentos controlados, vídeos de você dosando remédios na comida alheia. O juiz vai adorar isso. Ela se contorceu, as veias do pescoço saltando como cordas. Vão te dar os filhos, sim. Você não tem ideia do que somos capazes. Claro que vão, respondi serena. Porque sou uma mãe estável, que trabalha, que cuida. Enquanto vocês, olhei para os dois com nojo. São apenas predadores que envenenam e chantageiam. Pensem bem, quem o juiz vai acreditar? A mulher com provas ou a família que armou um circo de mentiras? Virei as costas, já na direção da porta, mas parei. Voltei-me para o telefone, como se falasse diretamente com a voz oculta por trás das cortinas.
E você, Valentina Ivanovna, se é que existe de verdade, a ironia cortou o ar. Na sua época, as mulheres não destruíam noras. Elas criavam homens, não marionetes medrosas que, em vez de conversar, montam farsas nojentas. Subi as escadas sem pressa. Os filhos já estavam prontos, suas mochilas cheias, os documentos organizados. Em menos de 1 hora estávamos no carro rumo à casa da minha mãe. E Maxim ficou para trás. Para sempre. Sozinho com a mãe, os dois devorados pelo próprio veneno.